Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre uma grande obra da linguística no Brasil. Falaremos sobre o Dicionário Crítico de Sociolinguística, de Marcos Wagner. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso nos ajudará muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. E caso queiram adquirir esta obra, vocês podem acessar o link aqui abaixo na descrição da Amazon, vocês podem adquiri-la e de quebra estará ajudando o nosso canal. Bem, vamos falar primeiramente sobre o Marcos Wagner. Marcos Wagner é um dos principais nomes da linguística no Brasil. Algumas de suas principais obras, que se tornaram essenciais para se entender a linguística no Brasil, especialmente a sociolinguística, mas se tornaram base para os debates da linguística do Brasil, principalmente desde o nível de graduação, passando também pela pós-graduação em linguística, foram Preconceito Linguístico, Nada na Língua é por Acaso e Português ou Brasileiro, um convite à pesquisa. Então ele é um linguista que conseguiu captar, a gente pode perceber já pelos títulos, né, das obras, sobre as quais futuramente eu gravarei vídeos, obviamente, mas a gente já percebe claramente que ele se preocupa com questões centrais da relação entre língua e sociedade, que nada na língua acontece por acaso, tem interferência social. Assim como nada que acontece no preconceito linguístico também é por acaso. E há uma discussão sobre se falamos português ou brasileiro. Ele faz o convite à pesquisa e ao debate. Então ele sempre tratou questões centrais para a linguística no Brasil. O livro é uma excelente obra, esse dicionário crítico de sociolinguística aqui, é uma excelente obra para consultas cotidianas no meio acadêmico, tanto no nível de graduação quanto de pós-graduação. E também no dia a dia profissional enquanto professores. Se quisermos, por exemplo, fazer uma explicação para os nossos alunos mais sintetizada sobre a história da língua portuguesa, por exemplo, sobre a história do português no Brasil, mais especificamente, temos aqui nessa obra uma excelente referência, uma excelente síntese para podermos discutir e fundamentar esse debate em sala de aula com nossos estudantes, principalmente dos níveis fundamental e médio, vamos dizer assim, educação básica, né, gente? E tem uma interessante apresentação logo no início, que destaca que o estudo da língua é indissociável da vida social, e ele vai, dessa forma, negar a perspectiva estruturalista proposta por Saussure na virada do século XIX para o século XX, porque ali, naquele momento científico, na ciência como um todo, havia uma delimitação muito clara entre as ciências. Isso era muito importante, que uma ciência, para se estabelecer, delimitasse o seu território. E Saussure o fez. Essa era a missão de Saussure. Mas o Marcos Wagner vai destacando, refletindo, passando pelos estudos do Chomsky, também, que esse afastamento da língua da vida social foi um equívoco. E até ele usa na citação uma frase do Calvet, falando que na epígrafe, né, da apresentação, mostrando que a linguística é a sociolinguística, ou seja, é indissociável o estudo da língua da sociedade. O caráter crítico da obra, porque tem esse nome, Dicionário Crítico de Sociolinguística. Esse nome crítico advém, né, gente, da postura acadêmica que ele teve ao revisar, questionar, aprofundar e adaptar certos conceitos para o público brasileiro, de outras obras, outros dicionários de sociolinguística ou de linguística, e ele não se limita a esses dicionários que ele vai apresentar na introdução de outros países, mas também vai citar diversos estudos de linguistas de várias áreas, desde a linguística textual, por exemplo. Ele não vai se limitar à sociolinguística. O dicionário, embora tenha esse nome de sociolinguística, ele não se limita aos termos mais clássicos que pensamos da sociolinguística, justamente porque ele chega à conclusão, ele mostra na apresentação, de que falar de sociolinguística é falar da linguística como um todo também. Não é se limitar à variação linguística, por exemplo, como algumas pessoas pensam que a sociolinguística só trata disso. A sociolinguística
isso é uma variação sociolinguística e acabou. Não, sociolinguística abarca muito mais conceitos, muito mais questões complexas, por exemplo, relacionadas às políticas linguísticas, né? Então, as políticas linguísticas constituem um assunto muito sério para nós linguistas, e a sociolinguística dá essa base maior. Mas ele vai abarcando vários conceitos amplos aqui, e também o crítico advém de suas posições ideológicas, que ele não vai esconder de ninguém, que ele tem uma perspectiva mais de esquerda, assim, marxista. Ele defende os ideais de esquerda historicamente, que se colocaram à esquerda, no pensamento à esquerda, como as pessoas tratam no cotidiano falando, né? O pensamento mais de esquerda que ele trata e não esconde de ninguém. Ele deixa isso extremamente claro. Ele também tem dois excelentes índices, né? Um índice remissivo e um índice onomástico, que ajudam muito a nós pesquisadores, caso que seja necessário que façamos alguma busca mais específica no dicionário, né? Para vocês verem como é que é esse dicionário, que não é apenas um dicionário daqueles dicionários de tópicos, de meia coluna e acabou. Não, é um dicionário, como vocês podem ver, com mais de 500 páginas, ou seja, ele aprofunda muitos assuntos que tomam páginas e páginas, não se limitam a apenas uma mera definição de 3 a 7 linhas, como algumas pessoas pensam que um dicionário deve ser. Então, Marcos Bagno aprofunda muito. Eu vou trazer aqui algumas discussões mais tranquilas, vamos dizer assim, que não são tão extensas, para dar tempo que eu leia para vocês, né? O primeiro conceito, da página 297, é o conceito de multilinguismo. Vamos ver aqui como é que ele estabelece o multilinguismo aqui. Ele vai apresentar o conceito de multilinguismo. Vamos lá, na página 297. O termo multilinguismo caracteriza a existência no interior de um mesmo território, dotado ou não de soberania política, de diferentes comunidades linguísticas. Trata-se, de fato, da situação mais comum em todas as sociedades humanas, apesar do reduzido número de línguas oficiais, cerca de 150 no mundo todo. São raríssimos os exemplos de situações de absoluto monolinguismo. Por exemplo, pode-se citar o caso da Islândia, país insular isolado no Atlântico Norte, com uma população de pouco mais de 330 mil habitantes. Todos praticamente monolíngues em islandês, como língua materna. Ainda assim, as estatísticas de 2014 registram, por exemplo, 3,3% de imigrantes poloneses, que de certo representa uma minoria linguística, em um contexto de multilinguismo e de contato entre línguas. Ou seja, ele vai mostrando esse multilinguismo. E depois ele vai mostrar com uma tabela muito interessante, né, das quantidades de línguas nativas e de imigração, né, que no Brasil o total de línguas seria, em 2017, de 227 línguas. Então ele vai mostrar toda essa discussão, vai discutir sobre os direitos linguísticos, a partir dessa discussão sobre o multilinguismo, ou seja, é um dicionário que nos dá bases muito boas. Vocês podem ver aqui, ele apresentou um exemplo, né? Onde é que existe um quase monolinguismo total? Na Islândia, né? Porque na Islândia só é uma parcela muito pequena de pessoas, mas ainda assim ele mostra que não é tão monolinguismo assim, né? Não é uma sociedade tão monolíngue como se supõe às vezes, né? O multilinguismo é uma realidade dos territórios. Outro conceito, ele vai apresentando uma quantidade muito vasta de conceitos e alguns que a gente vai se deparando para se surpreender mesmo, né? Por exemplo, na página 388, ele vai trazer o conceito de pretoguês. Vamos lá, na 388. Olha só como é que ele fala. Aqui vai ser um termo ele vai ser um pouco mais sintético, né? Mas ainda assim é uma reflexão bem interessante, uma informação, na verdade, muito interessante, né? O pretoguês é o termo pejorativo com que os ocupantes portugueses se referiam às interferências introduzidas pelas populações africanas na língua portuguesa. Língua que eram obrigadas a usar nas relações assimétricas características do período colonial escravagista. Trata-se da junção de preto com português. Assim como casante e outros termos, pretoguês cristaliza o discurso racista
característico da longa história de sujeição, opressão e exploração dos povos africanos pelas potências europeias. O caráter racista é o mesmo que ocorre no termo francês petit nègre, pequeno negro, negrinho, com que se designou durante o período colonial um pidgin, de base francesa, usado pelos oficiais do exército francês para tratar com seus subordinados de origem africana. Ou seja, aqui ele faz a análise do termo português, ele apresenta, mostra que tem uma base racista, e ele também apresenta, como eu disse anteriormente, que ele já discute na introdução, que ele vai mostrar o ponto de vista ideológico dele de maneira clara, porque afinal de contas a ideologia não é possível de se esconder assim, fingir que não existe. Então ele deixa muito claro essa crítica dele ao racismo, a crítica dele ao preconceito linguístico aqui vigente, com base no preconceito racial. Então ele deixa isso extremamente claro e apresenta de forma muito clara e objetiva aqui. Aí tem uma palavra que talvez a gente não entenda, né? Quem está iniciando os estudos em linguística ou sociolinguística, que é, por exemplo, o pidgin. Aí o pidgin, por exemplo, na página 342. Na página 342 ele vai apresentar o pidgin. Deixa eu ir aqui para a página 342, ele vai fazer uma discussão considerável sobre o pidgin. E o que é o pidgin, né, gente? Pidgin é uma espécie de linguagem nova, inicialmente simples, que emerge do contato entre dois ou mais grupos que não se compartilham uma mesma língua. Seus estágios iniciais, o pidgin frequentemente é um recurso improvisado, reduzido em sua estrutura, designado na linguística pelos nomes de jargão ou de pré-pidgin, ou seja, uma língua de contato, para se estabelecer o contato. E aí vai comentar como é que o pidgin pode se tornar um crioulo, e todo esse processo da construção de uma língua que pode acontecer a partir de um pidgin, né? Ou seja, é um estudo bem interessante. E por fim, eu vou citar aqui, claro que existem outros conceitos, como linguística histórica, texto, o português brasileiro e a sua história, o letramento, gênero textual e os diversos tipos de variação, mas eu vou fechar aqui com a linguística crítica, né? Que também vai falar de várias correntes da linguística. Na página 254, por exemplo, ele vai explicar que a linguística crítica é um termo de sentido amplo e abrangente que visa desvincular as tradições de estudos da linguagem, concentradas exclusivamente na língua como sistema, abstraído da dinâmica social, das outras vertentes de investigação, que não excluem os aspectos sociais, políticos, ideológicos e culturais do fenômeno linguístico. Nessa linha se inclui principalmente as diferentes escolas de análise do discurso, entre elas a chamada análise crítica do discurso, como a linguística aplicada no sentido mais amplo, e no sentido mais amplo, a sociolinguística interacional. E aí, por seu turno, a sociolinguística variacionista, pela ausência de uma teoria sociológica consistente que fundamente suas investigações, tem sido repreendida por se filiar preponderantemente a uma teoria do consenso social. Eu estou sempre sem óculos aqui, gente, porque eu estou suando bastante, né? Aí eu dou uma escorregada. Mas deu para perceber aqui claramente como ele apresenta bem os conceitos, mostra história, comparações e complementa a nossa leitura. Portanto, o Dicionário Crítico de Sociolinguística é uma obra fundamental para ser lida e vale a pena muito ser lida, tá bom, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, comentário, crítica ou sugestão, principalmente sugestões de leituras, é só deixar nos comentários abaixo, tá bom, gente? Tchau!